Olá, eu quero dar as boas-vindas a todos, meus queridos irmãos, amigos. Estamos aqui hoje com o irmão Felipe, que é um irmão consagrado, e mora no Japão, né? Estamos num horário diferenciado aí. E temos os nossos convidados, né, que estão acompanhando a nossa obra, né, fazem parte lá do grupo. O Luiz, o Stefanos, a Cida, sejam muito bem-vindos todos vocês. Espero que gostem da reunião. A Simone hoje ela não pôde participar, ela pede desculpas e manda um abraço a todos vocês. Nós vamos começar então com o hino 229, que é um hino novo que nós recentemente traduzimos e adaptamos. Ó, o ser nada. O ser nada, nada, só para os teus pés está, vazio e quebrado vaso, ó meu mestre, que possas me usar. Peço que possas encher-me, pois ao teu campo quero ir. Peço que tua água da vida por mim possa vir a fluir. Oh, um ser nada, nada, só para os teus pés está, vazio e quebrado vaso, ó meu mestre, que possas me usar. Oh, ser nada, nada, possam tuas mãos me guiar. Sou apenas um mensageiro no portão da onde aguardar, pronto qual um instrumento que louvores a ti soará. Fico em total silêncio, caso peças pra eu esperar. Oh, ser nada, nada, só para os teus pés está, vazio e quebrado vaso, ó meu mestre, que possas me usar. Oh, ser nada, nada, esse é o valor da lição. O mundo se eleva altivo, mas humilde prefiro o chão. Que meu Senhor possa ver-me, que possa este vaso usar. Ele é a fonte das bênçãos, só a Ele eu quero louvar. Oh, ser nada, nada, só para os teus pés está, vazio e quebrado vaso, ó meu mestre, que possas me usar. Vamos orar. Amado Pai Celestial, muito obrigado por estarmos reunidos mais uma vez na Sua presença. Pedimos a Sua bênção para a reunião, que estudará esse ponto tão importante sobre a Sua real e inegável existência. Infelizmente, muitos no mundo não lhe conhecem e até dizem que o Senhor não existe. Que possamos então levar a sua luz a essas pessoas, para que elas possam se convencer de que o Senhor não apenas existe, mas será o recompensador de todos aqueles que lhe buscam. Pedimos, Pai, o perdão pelos nossos pecados, e tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém.
Antes de começarmos no estudo, nós vamos ler aqui o Maná. Quem está com acesso fácil ao Maná? Felipe, você tem acesso fácil aí? O que está no grupo? No que está no grupo, de 12 de agosto? Eu tenho. Luiz, Dá para entrar aqui. É que o meu eu entro pelo aplicativo, aí o meu está um dia na frente. ah, sim. Mas eu acho que tem uma setinha que você consegue voltar para o dia 12. Dia 12. Maná celestial diário, dia 12 de agosto. Quem pode discernir os teus erros? Purifica-me de faltas secretas, também de pecados, de presunção. Guarda ao teu servo, que eles não se assenhoreiem de mim. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Jeová, rocha minha e redentor meu. Salmos 19, 12 a 14. Seria razoável que todo cristão inteligente não parasse de fazer esta oração inspirada, a qual solicita a purificação de faltas secretas, para que, desse modo, conseguisse evitar cometer pecados presunçosos, e assim, orando de coração, pudesse também vigiar esses começos de pecados e manter seu coração em uma condição limpa e pura, indo continuamente à frente da graça para obter ajuda em cada momento de necessidade. Aquele que procura viver uma vida de santidade e proximidade ao Senhor, meramente precavendo-se contra os pecados externos ou presunçosos, e que negligencia os começos do pecado no recanto escondido da sua própria mente. Está tentando fazer uma coisa correta, mas de uma maneira muito insensata e pecadora. Eu achei interessante que aqui basicamente está dizendo não basta apenas você evitar o pecado externo, né? o cometer o pecado, porque o pecado ele começa na mente e no coração. Não é o que Jesus falou? Os judeus... Pode falar, Felipe. É interessante isso, né? Porque a forma externa é só como o nosso coração age, né? Aquele estado, né? Que a boca fala o que o coração está cheio. E realmente, né? O pecado ele começa lá no nosso íntimo, né? Por isso que a Bíblia ela aconselha, né? Se o teu olho te faz tropeçar, né? Se você olha para alguém com um desejo, você já cometeu um pecado, porque no seu íntimo você já está cultivando esse desejo. Exato, é a mesma coisa da questão do assassinato, né? Jesus mostrou claramente que se você odeia alguém no coração, você já está assassinando aquela pessoa. Então a lei, lá no passado, ela punia ações, mas Jesus ele introduziu uma coisa mais excelente, mais profunda, que é você ir à fonte, lá no coração, lá no seu íntimo. E se nós quisermos realmente ser vencedores ou mais do que vencedores, a gente tem que cortar o mal pela raiz. Gostei muito. Falaram aí... Pode falar. Vocês falaram aí, igual fala lá também em Tiago, né? Tiago 1, 12 ao 15, né? Que fala lá, bem-aventurado o homem que se porta com paciência. Aprovação. Aqui tá aprovação, mas eu acho que aqui seria no sentido de tentação, né? Porque uma vez provado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu que os ama. Ninguém ao ser provado deve dizer, é Deus que me prova, pois Deus não pode ser provado pelo mal e a ninguém prova. Antes, cada qual é provado pela sua própria concupiscência, que o arrasta e seduz. Em seguida, a concupiscência, tendo concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, atingindo o termo, gera a morte. Exato. Essa concupiscência é a luxúria, o desejo, né? Então, o desejo errado é que dá à luz o pecado. E o pecado, quando nasce, produz a morte. Então, a fonte é ali, né? É na fonte que a gente tem que combater. Muito obrigado também por ter citado esse texto de Tiago. Muito bem, então, estudo 2, um Criador amoroso e inteligente. Infelizmente, vivemos numa época em que as pessoas estão cada vez mais negando a existência de Deus.
E o mais triste, irmãos, é que muitas vezes quem está defendendo essas ideias eram pessoas que conheciam a Deus, eram pessoas que estavam em uma igreja, eram pessoas que acreditavam no Criador, aí se decepcionaram com a igreja, saíram dela, mas em vez de buscar algo melhor, buscar a verdade, não, entraram nesse negacionismo, entraram no ateísmo, né? Então isso é muito triste. Esse capítulo vai mostrar que, de fato, existe um Pai Celestial. Nós temos provas de que ele existe. E eu diria que quem estiver decepcionado com a sua anterior religião, não caia nesse laço. Se fortifique, leia assuntos, artigos como esse. E tem outros artigos também muito bons, tem livros. Um livro que eu recomendo é de um autor chamado Anthony Flew. Ele escreveu Existe um Deus. Esse Anthony Flew, ele simplesmente é o ex-ateu mais famoso. Na época dele, nos anos 80, ele era o defensor mais famoso, mais conhecido do ateísmo. É um cientista ele, um erudito. Mas, com o passar dos anos, ele começou a se convencer de que tem que existir uma força maior, né, um projetista. Então, eu recomendo a leitura desse livro, é muito fácil encontrar também na internet pelo Google. Eu acho que hoje em dia é muita evolução, tipo assim, evolução, né? A pessoa acredita muito na evolução, né? Isso. E tem até vários livros, até bacana também. Tem um cara lá que eu vi, Stephen Meyer, tem até no Brasil o Design Inteligente, é o Marcus Erbelin e outros caras que defendem muito bem também. Isso, e tem alguns que são até biólogos. Eu tenho uma série em DVD sobre o design inteligente, maravilhosa. Inclusive eu quero fazer vídeos no nosso canal também, para ajudar essas pessoas, né, que talvez estejam começando a duvidar. Não se decepcionem com Deus, decepcionem com a sua religião, qualquer que ela seja, mas Deus não tem nada a ver com isso, pelos erros do seu grupo religioso. Luiz, você está com acesso ao livro aí, em PDF? Ou... Vocês falam assim. Você tem como ler esses 2 primeiros parágrafos aqui, de como sabemos que existe um Deus, até o final aqui, até legislador inteligente? É o plano divino das eras que você fala? É o grandioso plano divino das eras. Ah, sim. Estudo 2. Vou abrir aqui. Tá no Drive aqui. Deixa eu ver se tá... Então não faz mal não. Eu peço o Felipe para ler, aí você já fica preparado para ler na sequência. Beleza. Tá? Felipe, eu leio. Lê para mim, faz favor. Ok. Como sabemos que existe um Deus, será que o universo e os habitantes da Terra poderiam simplesmente ter surgido do nada? Que sólida evidência temos que existe um Criador inteligente? Vejamos o que nos mostra a razão. Basta olhar nosso universo com um telescópio, ou a folha de uma planta sob um microscópio. Quando olhamos para o alto numa noite límpida e estrelada, quem é que não se sente extasiado com a beleza, ordem, variedade e imensidão do céu? Uma folha sobre um microscópio revela células que são uma fábrica completa de estruturas especializadas. E mesmo quando olhamos mais de perto, encontramos um verdadeiro universo de moléculas compostas de átomos, que por sua vez são constituídos de prótons, nêutrons e elétrons, com partículas subatômicas ainda menores. Cada planta, flor, estrela exprimem a sabedoria e o poder de um Criador inteligente. As leis maravilhosas e em harmonia com a natureza não podem ter surgido por mero acaso. Toda a natureza claramente atesta a existência de um legislador inteligente. Obrigado. Olha, podem comentar assim que quiserem.
Eu só peço que, por favor, levantem a mão para que eu possa ver aqui e dar a palavra. O que nós vemos aqui, né? Quando fala, basta olhar nosso universo com um telescópio. Isso me lembra esse lançamento recente do James Webb, esse telescópio que eles conseguiram ver muito mais profundamente o universo. Eles estão extasiados. Eu estava vendo uma cientista que participou desse projeto. Quando as primeiras imagens chegaram, ela disse que simplesmente se emocionou e chorou, né? De tão profundo que é, né? E o interessante é que você vai do macro pro micro e você se emociona no micro também. Eu me lembro até de um vídeo que eu já vi na internet. Começa dentro de um átomo, aí vai saindo, né? vai se afastando daquele átomo. Quando você vê aquilo ali, você estava vendo as células de uma folha, de uma planta. Aí continua se afastando. Aí tem pessoas no gramado, continua se afastando, subindo, como se estivesse se elevando, né? Aí você vai vendo que a Terra vai ficando pequenininha, aí daqui a pouco você está no sistema solar, vai diminuindo, você está saindo do sistema solar, você está saindo da sua galáxia, você está saindo do seu grupo, o seu aglomerado de galáxias locais. É uma coisa louca. E tudo, já notaram? Tem ordem. Não é nada ao acaso, não é nada bagunçado. Onde há ordem, tem que haver alguém que criou as ordens. Felipe, por favor. É interessante sobre a natureza, né? É interessante que ontem eu levei a minha família, né? Minha filha, mais uns amigos, a gente foi acampar. E durante a noite, assim, o céu estava bem bonito, a lua, né? E a gente ficou assim conversando e, poxa, realmente, assim, não precisa nem do telescópio, né? A olho nu você já fica tão impressionado com a beleza, com a ordem que é as coisas, com momentos de prazer para o ser humano, né? Momentos que dão alegria. Isso é muito complexo, né? É muito complexo para algo ter surgido do nada. É verdade. Então, realmente é uma grande prova da existência, do amor do Criador, porque demonstra um grande amor, de dar todos esses prazeres, né, de observar a natureza. É verdade. O Luiz queria comentar alguma coisa também? Sim, porque, por exemplo, eu estou no 3º ano do ensino médio, né? E, por exemplo, nas aulas de biologia, por exemplo, vamos supor, dentro acho que no nosso DNA, por exemplo, tem uma fita do tamanho de um campo de futebol. Na hora que o professor falou isso, eu nem acreditei. Eu falei, como? Isso é impossível. Como que isso pode acontecer? Uma fita do tamanho de um campo de futebol dentro de uma célula invisível, tipo, que é microscópica, né? É verdade. Muito impressionante, né? É impressionante. Eu gostei dessa frase aqui, no finalzinho, que fala assim: cada planta, flor e estrela exprimem a sabedoria e o poder de um Criador inteligente. Simples assim, meus amigos. O universo, ele grita o nome do Criador, ele grita, e foi feito. É por isso que a Bíblia diz que todas as coisas louvam e cantam e dizem, né? Louvai a Jah, louvai a Yahvé, ou Jeová. Por quê? Porque você olha, quanto mais você estuda o universo físico, mais você fica convencido de que teve um Criador inteligente, amoroso, sábio, por detrás daquilo lá. Agora nós vamos entrar aqui na definição do significado de espécie. O Luiz agora consegue ler? Sim, agora eu estou com o PDF dele aqui. Perfeito. Definições do significado de espécie e gênese. Alega-se que todas as variedades de plantas e animais se formaram sem intervenção inteligente, que se desenvolveram por uma lei de seleção natural e de sobrevivência do mais apto, por evolução. Mas é evidente que todo efeito resulta de uma causa determinada. Será que seria científico afirmar que o relógio encontrado no campo passou a existir por si só, sem nenhuma intervenção inteligente? Que evoluiu gradualmente? É verdade, mas existem rãs que podem cantar e macacos que se assemelham a homens. Mas as rãs não se tornam pássaros e os macacos não se tornam seres humanos. O clima e a disponibilidade de alimentos podem causar adaptações. Algumas variações de mariposas ou rãs podem resultar disso, mas ainda são mariposas e rãs.
Conforme a descrição que Gênesis faz da criação, a descendência é sempre conforme a sua espécie. Deus provavelmente criou apenas o tipo, cão, em vez de cada poodle ou boxer individualmente. Só na América do Norte existem mais de 10.500 espécies identificadas de mariposas. Embora variações possam surgir dentro de uma espécie, cada tipo criado é inalterável ou fixo. Amém. Muito bem, obrigado. Então aqui nós temos a definição de espécie em Gênesis, que não é exatamente a mesma definição de espécie na biologia, né? Tudo indica que o Criador, ele fez os tipos ou espécies principais e permitiu que houvesse variação dentro dessas espécies ou tipos que são fixos. Então, o tipo ou espécie cão tem uma variação incrível e vai continuar tendo. As pessoas que fazem cruzamento de animais, que criam esses animais, eles conseguem produzir cada vez mais. De vez em quando, né, aparece uma que eles chamam de raça diferente, porque eles conseguiram isolar algumas características. Então, variações, eu creio que são quase que infinitas, mas dentro de parâmetros bem definidos e que não mudam. Cão será sempre cão. E a gente vai ver mais para frente, o registro fóssil mostra isso. Você não mostra o registro fóssil não mostra uma mudança gradual de um para outro. O que você vê são camadas assim, do nada aparece um registro, né? E na camada acima outra coisa diferente, do nada você não vê elos gradualmente se transformando naquilo ali. Irmão Felipe. E a Bíblia deixa bem claro isso, né? No livro de Gênesis, né? O parágrafo que tem que trazer esse texto, que diz: Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies, né? Deus viu que ficou bom. Então, realmente, não tem como sair, né, da espécie. O cão não vai ter ali um cruzamento genético com um felino, né? Não tem como. Eu acho então, isso também é uma coisa. Exato, eu acho que as pessoas confundem as variações que ocorrem dentro das espécies em virtude de clima, geografia, porque Jeová já criou um sistema que permite essas variações. Mas esse sistema está fixo. Então, dentro dos parâmetros que ele determinou para cada espécie ou tipo, pode haver variações ali, mas as variações vão ficar dentro dos parâmetros que ele criou. Então é por isso que você consegue ver, por exemplo, as mariposas, diferentes espécies. Eu lembro na minha aula de biologia sobre evolução que eles diziam, né, que tinha uma mariposa que ela era branca em uma determinada região por causa do inverno e das árvores que ficavam cobertas de neve, e era a que predominava ali. E aí, com o surgimento da Revolução Industrial e as fábricas, né, produzindo carvão, aquelas árvores ali começaram a ficar negras, cobertas de fuligem. E aí, o que aconteceu? As mariposas que eram brancas começavam a se destacar naquelas árvores e eram comidas por pássaros. As que nasciam com o gene para ser escura tinham mais chance de sobreviver nessa mudança de ambiente e, portanto, com o tempo, ela tinha mais chance porque ela era escura e as árvores eram escuras, então os pássaros não viam, não as comiam. Portanto, sobravam mais descendentes que podiam gerar outras mariposas com aquela característica preta. E no livro que eu estudei, isso era mostrado como exemplo de evolução, quando na verdade é um exemplo de adaptação. Jeová já deixou dentro do código genético a possibilidade dela ser branca ou escura, ou maior ou menor. Muito bem. Algum comentário a mais aqui ou podemos seguir aqui em frente?
Eu ia falar só dessa questão, né, que você fala das, acho que é macrolibelas, uma coisa assim, né? Não, não é Mitocôndrias, que não, você falou antes dos insetos que eles falam, esqueci o nome. a a mariposa. mariposa. Mariposa, eu confundi com libela. Mas, tipo, essas daí que sobreviveram, na verdade, não é porque igual a evolução meio que propõe, né, que ela foi, por causa do carvão, as outras foram nascendo preta. É a mesma coisa que você falar que o cara foi na academia, aí porque ele ficou fortão, o filho dele vai nascer forte. Não, é porque já nasciam outras ali que eram de outra coloração, e aí como que as outras que não eram da coloração diferente estavam morrendo, essas outras foram se multiplicando e por isso que deu mais delas do que da outra, né? E nem porque elas tiveram modificação para nascer assim, é porque elas já tinham e elas foram se multiplicando e as outras foram extintas por causa da coloração lá, né? Eles usaram aquilo ali como exemplo de seleção natural que leva à evolução, né? Mas não leva à evolução, leva a uma seleção de possíveis variações e combinações dentro daquela espécie fixada por Deus, né? Aí as pessoas, outra coisa também que elas citam, mas você vê que todos os animais mamíferos possuem glândulas mamárias e todos os animais vertebrados possuem uma estrutura interna similar, com um baço, um fígado, um rim, um pulmão. Ok. Mas isso prova a evolução ou prova que foram feitos pela mesma pessoa, o mesmo Criador? O mesmo Criador que tem o projeto de vida, ele foi usando aquele projeto básico para outras formas diferentes de vida. Né? Como um desenhista. O traço de um desenhista que você muito famoso, você pode não conhecer o desenho, mas se você conhece o estilo, você vê esse desenho é do fulano, esse desenho é do ciclano. Por exemplo, desenhos do Maurício de Souza, todo mundo conhece, né, o Cebolinha. Se eu ver um personagem novo dele, eu vou saber que é dele, mesmo eu não conhecendo o personagem, mas eu sei que é dele, porque tem um traço que identifica. Então, eu acho que essas similaridades dessas estruturas internas, na verdade, não mostra que houve uma evolução gradual, mas simplesmente que é o mesmo projetista. É o mesmo criador, é o mesmo Yahvé que fez de um jeito esse animal, fez de um jeito esse outro animal e usou um projeto similar. Bom, a verdadeira ciência se baseia em fatos observáveis. Eu vou ler esse trechinho, tá bom? Um século e meio depois da teoria da evolução de Darwin, a ciência ainda não foi capaz de comprovar essa teoria segundo suas próprias regras de observação. De fato, desde os anos 1980, o conceito de design ou projeto inteligente tem se tornado cada vez mais popular entre os cientistas. O projeto que se observa no homem e na natureza é tão incrível que precisa haver um projetista inteligente por trás dele. Por exemplo, há meio século, a codificação biológica do homem foi descoberta. Chama-se DNA. Essa complexa fórmula química, que define a individualidade de cada pessoa, é reproduzida em cada uma das aproximadamente 100 trilhões de células do corpo humano. Cada célula tem uma receita escrita numa linguagem com um alfabeto químico que determina a sua função particular no funcionamento do corpo. Conforme o Salmo 139,14 declara: sou assombrosa e maravilhosamente feito. Essa parte do DNA, ou ADN, né, no português de Portugal, é fantástica. É o que o Luiz estava comentando há pouco, né, que dentro de uma célula tem uma codificação que, se for esticar, vai do tamanho de um campo de futebol. 100 trilhões de células. Essa receita é escrita com um alfabeto químico. Aí está falando das bases: guanina, timina, adenina. Tem que ligar o seu microfone, Luiz. Citosina e adenina. Exato, né? São 4 bases. 4 bases. A combinação dessas 4 letras, entre aspas, né, é que forma tudo que é vivo. Não sei se é coincidência, né? Mas o tetagrama também são 4.
E eu já vi um vídeo também que eles encontraram uma evidência de que o tetagrama está escondido no DNA. É uma frequência que aparece em todo o DNA, e eles foram transpor aquilo ali para o alfabeto hebraico, descobriram as letras que compõem o tetragrama. Não sei se é verdade isso, né? Mas existe um vídeo falando sobre isso. O Felipe. A numeração, né? Ela tem uma sequência numérica, e quando essa sequência numérica é passada para o alfabeto hebraico, né, que são números representando letras, ele bate certinho com o Y, H, WH. Que coisa, né? Pode ser coincidência, pode não ser coincidência, mas que eles constataram isso, constataram. Então, esse iniciozinho aqui que diz, né, 1,5 século depois da teoria da evolução de Darwin, a ciência ainda não foi capaz de comprovar essa teoria segundo as suas próprias regras de observação. Por quê? Não se observa, não se está vendo, não se vê evolução. As pessoas falam do vírus da Covid-19 como estando evoluindo. Mas aquilo é evolução ou é mutação, ou é mudança? Assim. Né? Ele não está se tornando algo melhor ou pior, ele simplesmente está mudando dentro das regras que já foram estabelecidas para ele, até onde ele é capaz de mudar. É isso que eu acho que é a grande questão. Mutação não é evolução, mutação é mudança. E muitas vezes, no mundo mesmo, é que esse estudo ele não vai tão profundamente nessas questões. Mas a maioria das mutações que ocorrem na natureza são negativas, não trazem vantagem nenhuma. Um animal que nasça faltando uma patinha, ou com uma pata a mais, ou com dedos a mais, é algo negativo para ele. Ou uma mosca que nasça com uma asa atrofiada, é uma mutação. Geralmente as mutações ocorrem por falha na codificação e não por introdução de algo novo, melhor e aprimorado. É uma falha na codificação, por isso que sai a mutação. A mutação ela vem de uma falha, normalmente originada por questões da radiação solar, né, que afetam, tanto é que pessoas que foram expostas a altas doses de radiação tiveram filhos com problemas, porque teve mutação com câncer, com leucemia, ou faltando um membro do corpo. Por quê? Porque a radiação foi lá, quebrou o DNA, danificou naquele ponto que ele tinha que ser copiado certinho, foi feita uma cópia imprecisa, criou algo diferente. Então também, se a pessoa se aprofundar com mente aberta, vai ver que mutação não aprimora nada, pelo contrário, só destrói aquilo que já estava aprimorado. E os fósseis, né? Que o pessoal gosta de dizer, não, mas os fósseis provam, é o que a gente vai começar a ver aqui. Deixa eu ver se é muito grande. Não, acho que dá para ler. O Felipe poderia ler? Pode sim. A evidência fóssil mais antiga é encontrada em estratos ou camadas de rocha pré-cambriana. Ela consiste de algumas unicelulares, algas unicelulares. Em seguida, na camada logo acima, de repente aparecem 455 espécies complexas de invertebrados sem quaisquer formas de intermediário. Da mesma forma, evidências fósseis parecem indicar que os dinossauros foram exterminados por um cataclismo mundial. Mas a próxima camada de rocha mostra uma forma completamente nova de vida mamífera, como nós temos hoje. Jamais se encontraram organismos invertebrados, nem um único fóssil que pudesse demonstrar uma evolução gradual, a bilhões de elos perdidos.
Esqueletos de homens supostamente pré-históricos, como o homem de Java e o homem de Paisal, foram, na verdade, reconstituídos a partir de uns meros fragmentos de ossos. Mais tarde, após um exame mais minucioso, verificou-se que alguns fragmentos de cada um deles foram colhidos de diferentes eras. Um exemplo célebre, o homem de Nebraska, foi reconstituído a partir de apenas um dente. Depois de muito estudo e investigação, admitiu-se que o dente era de um porco selvagem. Os cientistas costumam datar um fóssil de acordo com a camada de rocha na qual foi encontrado, e depois datam a camada de rocha de acordo com os fósseis encontrados na mesma. Os métodos de datação de fósseis com o carbono 14 ou o potássio ou orgônio não é inteiramente confiável. Ambos se baseiam em diversas suposições e não há nenhuma prova de que tais métodos não poderiam ter sido significativamente alterados por eventos catastróficos tais como o dilúvio global. Muito bem, então os fósseis dizem sim ou dizem não à evolução? Primeira prova que os fósseis dizem não é que você não verifica uma evolução gradual de uma forma de vida para outra nos fósseis. O exemplo foi esse aqui, olha. A evidência fóssil mais antiga é de uma alga. Algas unicelulares. Aí na camada logo acima aparecem o quê? 455 espécies complexas de invertebrados sem quaisquer formas intermediárias. Quando eu digo camada, extrato, por quê? Por que é camada e extrato? Porque, por exemplo, com o tempo, você tem um animal, né? O animal ele morre. Com o tempo, vai se depositando nesse animal terra. Para simplificar, né? Basicamente é isso. É terra, é pó, é barro, né? Porque o tempo vai passando. Então imagina que se houvesse uma evolução gradual, não poderia existir camadas definidas com diferentes formas de vida em cada uma dessas camadas. Teria que existir, na verdade, uma transição suave de uma forma para outra. Mas não é isso que você vê quando eles vão lá e escavam um local onde há fósseis. A camada mais profunda é onde vai ter a vida mais antiga. Mas na camada superior, você vê formas de vida já formadas e você não vê uma transição de uma camada para outra. É o que mostra aqui. A primeira é de alga. Aí na camada logo acima já é de espécies formadas. Se houvesse uma transição, teria que ter várias camadas mostrando gradualmente a transição de uma forma para outra. Mas não é isso que se verifica. É a mesma coisa com você estuda os dinossauros. Eles aparecem em camadas e plenamente formados. E complexos. Você vê que são complexos. Tudo isso favorece uma criação, não uma evolução gradual. O Felipe. É interessante, né, sobre isso, não ter uma sequência lógica, né? E uma das coisas que me chama muito atenção, e realmente, parágrafo aqui também, né, é sobre como eles falam sobre os homens, né, os homens pré-históricos. Eles montam ali a imagem, mas às vezes de um pequeno fragmento, um dente ou apenas um osso, né? E tentam dar ali recriar uma imagem da base, essa linhagem de evolução.
isso seria muito complexo, né? Muito difícil, e ainda está fora das próprias leis que eles impõem sobre formar uma ideia, né? Pois é. Aí você vê a cor da pele, cor dos olhos, se tem barba, se não tem barba, tudo é artístico, é criação, invenção, né? A pessoa vai lá e diz que é daquele jeito. Todo mundo conhece muito bem aquela cara do homem primitivo, do homem neandertal, mas não tem nenhum exemplar. O que tem é uma criação artística, é uma suposição. Eles dizem que o rosto é daquele jeito, a cor da pele é daquele jeito, que tinha barba daquele jeito, mas não tem nada mostrando. E tem a questão das fraudes. Essa foi uma, né? Foi citada aqui do homem de Nebraska, que na verdade foi reconstituído a partir de um só dente. Então pega um dente, aí a pessoa cria toda uma ficção de como seria esse homem primitivo. Aí depois descobre que o dente era de porco. Então, os fósseis, as pessoas costumam falar, né, do elo, né, ou como se fosse um só, o elo perdido entre o homem e os macacos. Mas na verdade, como diz aqui, há bilhões de elos perdidos, porque nenhum único fóssil mostra uma evolução gradual de uma forma de vida para outra. O Luiz quer falar alguma coisa? Eu ia falar, comentar primeiro, né, que, por exemplo, essa questão do homem, né, de reconstruir o homem, não tem como, de forma alguma, ser de uma forma... fazer de realmente como que aquele homem seria, né? É uma total pressuposição, porque acho que, se eu não me engano, eu li no livro Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, que 99% acho que das nossas informações genéticas está na nossa parte mole. Então, nossos ossos, nossos fósseis, só contém provavelmente praticamente 1% só da informação nossa. Então, não tem como a pessoa ir e falar, né, que era assim, sendo que baseado em pressuposições. E também sobre a questão dos fósseis, no livro de Stephen Meyer, Na Dúvida de Darwin, ele fala de um paleontólogo bem famoso que tinha na época dele, que ele recebeu o livro de Darwin e tudo, e ele não aceitou, tipo, ele escreveu na nota de rodapé e viu que os registros fósseis claramente não apoiavam aquilo. Eu esqueci o nome do paleontólogo, não sei se era James Hunt, alguma coisa assim, eu esqueci. Obrigado por ter citado esses livros aí. Achei interessante esse título, Não Tenho Fé Suficiente para Ser um Ateu. Porque é quase uma questão de fé, né? Você acreditar que essa vida tão complexa surgiu por acaso, de meras combinações aleatórias, né, químicas. Existe muito mais fé para acreditar nisso daí do que acreditar num Deus todo-poderoso, um Criador inteligente, né, que projetou a vida. Achei interessante. Agora, um outro detalhe que eu queria comentar, essa questão do carbono 14 também, né, que as pessoas dizem assim, olha, esse animal aqui, ou esse osso, né, tem não sei quantos milhões de anos, bilhões de anos. Ok, por que não são inteiramente confiáveis? O parágrafo não explica. Mas, o que é a datação do carbono 14? Basicamente, eles sabem que o carbono 14 ele deteriora a uma determinada taxa, né, fixa por ano, século, milênio. Então eles determinam, estudando o carbono hoje 14, eles conseguem ver, bom, ele está deteriorando, ele está mudando nessa taxa. Aí eles pegam um objeto antigo e, por analisarem a quantidade de carbono 14 que tem ali, eles podem dizer que ele tem tantos anos de acordo com essa projeção. Só que eles não levam em consideração que a atmosfera terrestre passou por uma grande mudança depois do dilúvio. E que, portanto, essa grande mudança afetou a taxa de radiação, de incidência de radiação no planeta Terra, que, portanto, afetou
as taxas de decomposição do carbono 14. É por isso que não são inteiramente confiáveis. Eles estão supondo que essa taxa atual é a mesma desde sempre, quando na verdade houve um cataclismo que alterou drasticamente todo o planeta, né? Então esse é um dos pontos, né? E aqui fala do dilúvio, né? Aqui fala que tais métodos não poderiam ter sido significativamente alterados por eventos catastróficos tais como o do dilúvio global. E cita assim indiretamente, mas é essa a questão. Vamos lá. Nosso planeta Terra é especialmente privilegiado. Os cientistas dizem que a distância que nos encontramos do Sol é fundamental para a vida. As quantidades equilibradas de oxigênio, nitrogênio e dióxido de carbono no ar são exclusivas de nosso planeta. Pelo visto, a existência de água em abundância também é uma característica única e essencial para a vida complexa na Terra. A Lua estabiliza o ângulo do eixo da Terra, o que nos permite ter estações amenas. Tudo isso reflete intenção, design, planejamento e reflexão. Do nosso sistema solar ao intricado olho humano, a sabedoria e o poder de nosso Criador é evidente. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Romanos 1, 20. Olha, essa questão aqui é tão profunda. A posição da Terra no sistema solar, ela está numa faixa chamada Goldilocks Zone. É uma zona de ouro. Mas um pouquinho para lá, você sai dessa faixa e a Terra se torna fria demais. Um pouquinho mais para dentro, ela se torna quente demais, também não permitiria a vida. É impressionante. A Lua e as marés e também as estações, né? A Lua, ela faz com que a Terra, se a Terra é um globo aqui, a Lua faz com que a Terra ela se incline um pouquinho. Tanto é que você vê que um polo está para cá e o outro está para cá, está inclinado por causa dessa atuação. Se eu não me engano, era 32 graus, alguma coisa assim de inclinação. Eu agora realmente não me lembro com exatidão. Mas é justamente essa inclinação que faz com que haja as marés, que faz com que haja as estações. Tanto é que no inverno do hemisfério sul é verão no hemisfério norte e vice-versa. E tudo isso é fundamental para a vida também. A distância da Terra para a Lua em relação ao Sol é tão perfeita que quando há um eclipse, o que acontece? O disco lunar, o disco da Lua, ele se sobrepõe exatamente ao disco do Sol. Como é que pode isso? Nenhum outro planeta do sistema solar você consegue ver um eclipse das luas daquele planeta em que a Lua está posicionada de tal maneira que o tamanho relativo da Lua é o mesmo tamanho do Sol. E quando um passa em cima do outro, ela encobre. Como se fossem dois círculos de exato tamanho, um em cima do outro. Para mim, isso mostra intenção. Isso, para mim, assim, Jeová ou Yahvé projetou para que fosse assim. Felipe. É interessante que a Lua ela influencia até mesmo em plantações, né? Aqui no Japão é muito comum, os japoneses gostam muito de plantar, né? As plantações aqui as cidades mais do interior, a cidade é bem mato, né? É muito mato. Mas é interessante ver que as plantações deles, eles seguem muito a fase da Lua. E eles falam que realmente ajuda muito. Se você não fizer naquela determinada época, às vezes não tem um desenvolvimento, corre muitos riscos, né,
a planta ali, ela não se desenvolver como ela poderia se você tivesse usado a data correta, aquela porta de plantação. Então, tem certinho, é sempre na mesma data e faz a plantação. E isso é muito interessante, é uma coisa que me fascina muito. Incrível, né? Eu verifiquei aqui no Google, a inclinação axial da Terra é de aproximadamente 23 graus e 26 minutos de arco. Mas são exatamente esses 23 graus que dão as estações e que dão as marés, né? Então, o que nós vemos, né, que é como se Yahvé tivesse colocado a Terra naquele ponto certinho. É aqui que a gente tem que deixar esse planeta, é aqui, é nesse ponto, nem mais, nem menos. Se for para lá, muito frio, se for para cá, muito quente. Você vê Marte não está tão distante assim, né, quando se analisa distâncias interplanetárias. No entanto, está fora dessa zona. É um deserto gelado. Né? Para sobreviver lá, você tem que criar um sistema de suporte de vida. Você está querendo comentar alguma coisa, Luiz? Eu ia falar das condições da Terra. Eu acho que tem bem mais fatores ainda, além do que você citaram. Tem até um também. O problema é que é muita coisa, eu acabo até esquecendo às vezes, mas tem um bem interessante, por exemplo, a gravidade. Se eu não me engano, se ela fosse alterada, tipo, 10 elevado a 29, para lá, 0, é muito zero. Se ela fosse alterada em 1, desse último zero, eu acho que já não teria as condições, assim, na Terra, né? Então, é muito bem planejado, né? Olha, é uma alteração muito, mas muito, muito, muito pequena, né? Seria 10 a menos 29, no caso, né? É muito pequeno. Se eu não me engano, Luiz, não é só na Terra, não. Seria no universo inteiro. Se a força... Tem no universo também, tem na Terra. Eu acho que é nos dois. Porque se a força gravitacional fosse maior ou menor, não haveria a formação de planetas, de estrelas, não haveria nada disso. O universo, eu acho que são... Acho que o professor de Química que me mostrou, são bastante zeros também, que se o último dele for alterado também, já não existiria nada, nada no universo. Interessante também que ele falou da Lua, do Japão e tudo. Na Bíblia também fala, né, a Lua e o Sol para que ela determine estações do ano. Sim, em Gênesis, né? Sim. Em Gênesis, exatamente, né? Então, todas essas coisas que nós vimos, e olha aqui que de um modo assim bem superficial, né? A gente não está indo tão profundamente na ciência, né? Mas só essa pincelada até agora que a gente já viu, já dá para ver com clareza que o Pai Celestial, ele existe. Não tem como não existir o Criador. Não tem como não haver um projeto, né? E a conclusão desse estudo aí diz que o Criador implantou em nós o desejo de saber. Eu vou pedir o Felipe então para ler, pode ser? A vida não poderia ter simplesmente surgido espontaneamente. Perdão. Tranquilo. A vida não poderia ter simplesmente surgido espontaneamente uma tropa primordial. O fato de que milhares de conexões cruciais teriam de acontecer precisamente ao mesmo tempo para formar até mesmo a mais simples das células é prova irrefutável de que a variedade maravilhosa de vida não poderia ter vindo do nada. Somos forçados a concluir que há um projetista inteligente, um Criador. A sabedoria de Deus é muito superior à do homem. Fui eu que fiz a terra e nela criei a humanidade. Minhas próprias mãos estenderam o céu. Da beleza dos céus, a beleza de uma rosa, ou no amor irresistível de uma mãe
imenso amor de nosso Criador. Certamente, seu amor deve ser vastamente superior ao nosso, bem como sua sabedoria, justiça e poder. Deus também implantou em nós um desejo de entender o universo. Queremos entender de onde viemos, para onde vamos, qual é o nosso destino. Visto que esse desejo de saber foi implantado, será que um Criador amoroso e justo não nos revelaria a resposta a tais aspirações? Vamos então procurar na Bíblia um plano coerente com o caráter justo e amoroso de Deus, com base no que observamos na natureza, tanto dentro de nós como no mundo exterior. Podemos, com confiança, esperar encontrar um plano de Deus que satisfaça a razão. Muito obrigado, irmão Felipe. Na conclusão do estudo, simplesmente temos essa declaração aqui, que a vida não poderia ter surgido espontaneamente de uma sopa primordial. Que é aquela ideia, né, de que no início essa sopa primordial seria os oceanos com as moléculas, né, as moléculas-chave, né, da vida, que foram se combinando espontaneamente, sozinhas, por causa de descargas elétricas e fontes termais. Eles dizem, né, dizem que do acaso, do nada, uma molécula se juntou a outra e de repente uma molécula conseguiu se reproduzir e aí foi tudo sozinho ao acaso. Gente, o acaso não gera beleza, não gera harmonia, tudo é harmônico. Luiz. Eu até peguei meu caderno aqui, porque eu uma hora, tipo assim, eu tava pensando, né, que tem hora que eu penso bastante, assim, bem profundo sobre coisas, às vezes, da Bíblia, sobre o universo, assim. Aí eu até escrevi uma coisa bem interessante, que eu acho que talvez nenhum ateu possa responder essa pergunta de um modo bacana, assim, né? Que para algo nunca ter o princípio, deve estar além ou antes do tempo, né? Deve ser imaterial, pois a matéria é dominada pelo tempo. A matéria só pode ter sido originada pelo que é imaterial. Eu também coloquei, né? Tudo que tem um início, tem uma causa, e nada vem do nada, porque o nada é nada. Pergunta para um ateu: você crê que o universo está em expansão, não é? Que o universo ele está em expansão, né? Então ele não pode ser infinito, porque senão não teria para onde expandir. E tudo que tem um fim tem um início. E estando no universo em expansão, ele tem um fim. Então logo ele tem um princípio. Porque se ele não tiver um fim, não tem para onde mais expandir. Então, tendo o princípio, tem uma causa. Se nada vem do nada, qual é a causa, né? Então isso claramente aponta para Deus, né? Você que escreveu isso? Sim, eu estava vendo um vídeo do Rodrigo Silva falando da expansão do universo, aí eu fiz essa reflexão. Legal, obrigado por compartilhar. É um testemunho da sua parte, né? Das suas reflexões, das suas meditações em Deus e no universo. E você vê que o Criador implantou em nós esse desejo de investigar, de querer saber, né? De onde venho, para onde vou, né? É a pergunta primordial, né? Por que estamos aqui? É a pergunta primordial. E a Bíblia responde. E responde de uma maneira sábia, de uma maneira justa. Nós vemos que há um plano da parte dele, bem elaborado, com etapas bem definidas, e que ocorrem exatamente na cronometria dele, no momento certo para aquilo ocorrer. O aparecimento de Jesus no momento certo. Há profecias cronológicas que apontam exatamente para o aparecimento de Jesus, tanto é que as pessoas estavam na época do nascimento dele aguardando o Messias para aquele momento. Por quê? Porque eles estudavam o Velho Testamento e sabiam que aquilo estava para acontecer. Então, e tudo isso é incrível. E quando nós olhamos para o Criador, ou melhor, para o universo, né, nós vemos mais ou menos um reflexo do nosso Criador. Você olha para uma rosa, você olha para uma criança sorrindo, você olha para um animal, um gatinho, um cachorro, você vê aquilo ali partiu da mente do Pai.
E aí você vai tendo cada vez mais amor por ele. Agora, o nível de conhecimento que nós podemos ter de Deus é muito mais profundo do que o mero conhecimento das coisas que ele criou. E o objetivo do cristão é conhecer a Deus tão profundamente e, por fim, no fim da caminhada do cristão, é vê-lo pessoalmente como ele é. E ser como ele é. Isso aí é uma esperança incrível. O Luiz está de... Tá, agora eu consegui ver. Pode falar. Também, tipo, que outra reflexão que eu fiz, né, baseado nisso também, é que, por exemplo, tava falando de abstrato, né, na aula de português. Uhum. E eu parei para pensar, porque o abstrato é algo que tem necessidade de um ser para ele existir. E se existe o abstrato é porque alguém criou esse abstrato. Porque se o abstrato só tem a necessidade de alguém para ele existir, e se ele existe, é porque alguém criou o abstrato. Né? E esse alguém existe desde sempre. Né? Ou seja, tudo aponta para Deus, né? Para quem está chegando aqui no vídeo, para quem só pegou o finalzinho do vídeo, o Luiz está começando a conhecer o nosso ministério agora, né? E é um dos convidados que estão aqui na live conosco. E muito bom o Luiz está aqui compartilhando suas ideias, né? E também nos encorajando também com as suas convicções. É isso, né? Então, o que nós vamos ver a seguir é esse plano de Deus, como que ele é apresentado na Bíblia de maneira coerente, e é um plano que também mostra o caráter justo, amoroso, sábio do nosso Pai Celestial. E eu agradeço os queridos irmãos por estarem presentes, também o Stefanos e a Cida, que acompanharam aqui, também convidados da nossa reunião por videoconferência. Queria lembrar também a quem está assistindo ao vídeo no YouTube, que nós temos um grupo de estudo, comunhão, no Telegram, tem mais de 80 pessoas lá no momento. E se você quiser participar também de nossas reuniões, converse comigo e podemos convidá-lo também para estar aqui compartilhando conosco, né? Aprendendo a palavra de Deus conosco, né? Juntos, na verdade, né? Não queremos dar uma de que sabemos tudo, que estamos aprendendo também junto, à medida que nós aprofundamos, né, com sinceridade, com uma mente aberta e buscamos entender essas coisas profundas de Deus. Então, para concluir, nós vamos cantar um hino. O hino que foi separado aqui é o 8. Tudo a Cristo. Deixa eu colocar aqui. Depois o irmão Felipe poderia fazer a oração final para nós. Eu só vejo
sua luz e contemplo o destino, mirando a sua cruz. Tudo a Cristo, tudo a Cristo, tudo ao Senhor Jesus. Oremos. Amoroso Pai Celestial, Jeová, em nome de nosso Rei, nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, te agradecemos por poder nos reunir com nossos irmãos consagrados, amigos que estão aprendendo mais também sobre Cristo. Que possamos, cada dia em nossa vida, continuar crescendo na graça e no conhecimento de Sua palavra, Bíblia, e que possamos nos aperfeiçoar cada dia mais, visto que consagramos nossa vida ao Senhor, que possamos usá-la da melhor maneira possível para dar honra a Deus. Agradecemos por tudo que o Senhor provê por meio de nosso Senhor Jesus e agradecemos pedindo perdão pelos nossos erros